Oi, literamigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e hoje é o dia 11, o penúltimo dia do Bookmas. E, meu Deus, passou muito rápido. E eu tô muito feliz que eu consegui, né, manter essa constância na postagem, de postar todo dia. E eu espero que, assim como eu tô gostando, né, gostei muito de gravar, eu espero que vocês estejam gostando também de acompanhar essa, essa parte, né, esses vídeos comemorativos antes do Natal, porque o Natal é a minha fase do ano favorita. Então, eu estou muito animada. E para o vídeo de hoje, eu resolvi fazer os 5 melhores e os 5 piores livros de 2025. E é isso, gente. Tem uns avisinhos rapidamente, que é a primeira coisa, eu estou atualmente lendo 3 livros, Em Chamas, Marcada e Harry Potter, a Câmara Secreta. Eu enrolei o máximo que deu para gravar esse vídeo de melhores e piores. Hoje é dia 22 de dezembro. Esse vídeo vai sair amanhã. Então, assim, não tem como mais eu enrolar, porque, enfim, né? E eu acho que eu vou acabar um desses livros, ou os 3 livros, assim, depois do Natal. Então, não tem como eu postar esse vídeo depois do Natal, porque a intenção é ele entrar no Bookmas. É, então, aqui vão estar sem esses 3 livros, porque, enfim, não tem como eu falar se eles forem melhores ou piores, ou médios, se eu não finalizei a leitura. Também, o meu caderno de leitura está falando que eu li 19 livros. Porém, o meu aplicativo de leitura, o Bookmore, está falando que eu li 15. E eu confio muito no meu aplicativo de leitura. Eu não sei o que aconteceu, se talvez eu marquei um livro 2 vezes, ou se, por exemplo, eu achei que eu fosse terminar o livro, eu já marquei como se eu tivesse lido o livro e acabei não terminando. Eu tive vários livros que eu comecei e não terminei, então eu tinha alguns citando Cidade de Ossos, Cidade dos Ossos, Cinco Passos de Você, teve... Qual outro mesmo? Nossa, eu tem vários. It, A Coisa, Sob a Redoma, Novembro de 63, enfim, vários livros que eu comecei e não terminei. Então pode ser que tenha acontecido isso também. Mas é isso, gente. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo qual foram os seus melhores e seus piores livros de 2025. Então, bora pro vídeo! Bom, eu vou começar o vídeo com 5 piores, e aí eu vou começar do menos pior, né, do, vamos lá, do quinto lugar, que esse é o menos pior, até o primeiro lugar, que é o pior livro de 2025, na minha humilde opinião. Então, assim, gente, como eu falei, eu li apenas 15 livros esse ano, e entre eles tiveram dois, eu acho que foram dois, que foram para a faculdade. E eu tive que adicionar eles aqui, porque senão só teria 13 livros. E eu não achei justo colocar outros livros que eu dei, por exemplo, 4 estrelas para cima, que não, né, não couberam ali nos favoritos, nos melhores, só porque eu estaria descontando esses que eu li da faculdade. Eu acho que deu para entender. E é isso. Então, em quinto lugar dos piores, foi um que era Como Fazer Documentário. Não, nada de ruim, não é ruim esse livro, eu dei 3 estrelas e meia. Só que é um livro de ficção, de não ficção, que eu usei para ajudar no meu TCC, né, da faculdade, que foi um documentário. E eu achei, assim, básico, sabe? Eu já tinha uma noção de documentário, já tive uma aula de documentário. Inclusive, se eu não me engano, foi no primeiro semestre de 2025 na faculdade eu tive essa aula. Foi isso. E é isso, gente. Assim, não achei, não foi extraordinário, não mudou a minha vida com novos conhecimentos, mas também não era ruim, sabe? Era um livro bem introdutório, para você saber o básico ali. E como eu, pro motivo que eu precisava ler esse livro, que era o meu TCC, ele foi super justo, super válido, então 3 estrelas e meia. E aí, em quarto lugar, né, do quarto pior livro ali, entra na mesma pegada assessoria de imprensa, que eu tive também no primeiro semestre, que comprar esse livro para aula da faculdade. Só que esse livro eu dei 3 estrelas, assim, eu achei ele muito, muito introdutório, mas de um jeito ruim. Enquanto o de documentário era introdutório, mas eu acho que ele aprofundava na introdução, vamos dizer assim, ele era aprofundado. O de assessoria de imprensa ele era muito raso, sabe? Esse foi um livro que minha professora pediu para eu comprar, então por isso a gente comprou. Mas, assim, também eu senti ele muito raso nas informações.
Claro, se você quer ali no que era necessário, por exemplo, que era para ter uma noção de assessoria de imprensa, enfim, ele é bom, mas assim, eu que acabei gostando, né, do assunto, e se eu quisesse me aprofundar, aquele livro não serviria. Então eu dei 3 estrelas. Aí o terceiro, né, ficou ali bem no meio, eu coloquei Anatomia True Crime dos filmes. Quando eu dei a primeira nota para esse livro, acho que foi 3 estrelas e meia. Hoje eu abaixo, né, para 3 estrelas. Eu sinto que esse livro eu esperava muito mais dele. Eu acho que eu falei dele no vídeo de book tag de final de ano. Eu esperava algo, talvez eu acho que eu esperava filmes mais recentes, ou eu esperava casos barra filmes mais conhecidos, é, e casos, não no sentido mais conhecidos, mas assim, mais diversificados. Eu acho que eu tenho um problema com mini histórias e várias histórias, assim, de true crime, que é a mesma coisa que aconteceu com Lady Killers. Eu sinto que são muitas histórias repetidas. Então é muito roubo, é muito, enfim, sequestro de criança. E eu sei que tem muito roubo, que tem muito sequestro de criança. Mas eu acho que para um livro de 300, quase 400 páginas, podia ter uma diversificação maior, principalmente se você está lendo ali 4, 5, 6 histórias só de roubo seguidas, 4, 5, 6, 7 histórias de sequestro seguidas. Então, ele ficou ali no meu terceiro pior do ano. E, novamente, foi 3 estrelas, não é ruim, tá? É que, assim, eu li pouco e eu tive muitos livros bons, felizmente. Aí o segundo pior do ano, ele é um pouco vergonhoso para mim, porque eu tava lá, eu acho que era maio, junho, sei lá. Era um mês que eu não li nada, e era pra mim, tipo, dia 30, dia 31, final do mês. E eu não sei, eu acho que eu tava vendo, não sei o que eu tava vendo, e aí eu só sei que eu pensei, nossa, que saudade de ler fanfic do Wattpad. Só que eu falei, não, eu sou adulta pra ler fanfic no Wattpad. Eu vou ler, tipo assim, alguma coisa que eu gostava, vamos dizer assim, no Wattpad, mas de um livro, no Kindle. E aí eu fui para as profundezas do Kindle e eu achei um livro que se chama BDSM Dark Romance Two Naughty Stories. Então seria tipo BDSM, Dark Romance, duas histórias picantes. Seria tipo isso. E é muito ruim, é muito ruim. Eu confesso que as fanfics de crianças de 9, 10 anos do Wattpad são bem melhores. E, assim, eu acho que eu nem cheguei a finalizar o livro, assim, eu li, eu acho que só uma das 2 histórias, era um livro de, sei lá, nem 50, 60 páginas. É... E é um pouco vergonhoso, porque é um livro muito ruim, é um livro hiper mega aleatório que eu li, só porque eu falei, E hoje eu penso que era muito melhor ter lido alguma fanfic do Wattpad que eu já tinha lido, ou ler uma nova. E esse livro eu dei 2 estrelas pra esse livro, porque, né, 2 estrelas. E o pior livro do ano, que não é surpresa pra ninguém, se você já viu, principalmente os vídeos aqui do Bookmas, é o Clube Mary Shelley, gente. Pra eu colocar ele com uma nota menor do que do BDSM Dark Romance, é porque pra mim foi muito ruim. Eu não vou me estender muito, eu lembro não, né? Eu vi que eu tirado 3 estrelas pra ele mesmo, quando eu li a primeira vez, e eu abaixei ele pra 1,5 estrelas. Porque eu falei que dar 1 estrela era muito sacanagem, então eu baixei pra 1,5 estrelas. Eu não gostei, e assim, eu não vou me prolongar do porquê que eu não gostei, porque assim, eu já falei esse no Unhaul, já falei no próprio vídeo, quando eu dei 3 estrelas pra ele lá do Lido de Fevereiro, falei no book tag de final de ano, então eu realmente não vou me estender aqui do porquê eu não gostei desse livro, mas eu senti que o plot não fazia sentido, e que, assim, a premissa, a proposta era boa, mas faltou muito, muito e muito. Então, esses foram, pra mim, os considerados 5 piores. E, assim, a gente vê que tem 3 livros ali na faixa de 3 estrelas e meia, e 2 só que são ali bem ruins mesmo. Então, assim, não tive leituras ruins esse ano, de fato, assim. Pensando que eu li 15 livros, eu podia ter tido, sei lá, 7, 8 leituras ruins. E não aconteceu, só tive 2, né, de fato, que foram ruins. Agora a gente vai falar sobre os melhores do ano, pra, né, dar melhorar o astral.
E, novamente, 5. Também vou começar ali com o quinto melhor até o primeiro, que é o favorito do ano, Masterpiece. O meu quinto favorito, ele tem 4 estrelas e meia, que é Uma Proposta Nada Mais. Esse livro eu li em novembro. E ele é um romance de época que me surpreendeu muito, muito, muito. Inclusive, eu fiz um reading vlog desse livro. E ele me surpreendeu muito positivamente. Eu não vou dizer que eu não esperava muito dele, porque normalmente eu não sou adepta a romance de época, apesar de eu ter livros de romance de época na minha estante. E aí eu até começo primeiro o começo do vídeo falando assim que é a minha última tentativa, se eu não gostasse, talvez eu pegasse a trilogia dos Príncipes de novo para tentar ler, mas senão eu ia mandar embora todos os livros que eu tenho de romance de época. E isso aqui foi uma surpresa muito grande de 4 estrelas e meia. Em quarto, né, o quarto melhor livro do ano. Um parênteses, tá? Eu tive uma releitura, que é uma releitura que eu faço todo ano, que é Games We Play. E ele claramente é um 5 estrelas, que estaria no meu top 5. Porém, eu resolvi não tirá-lo do top 5 para não acabar sendo repetitivo, porque ano passado ele estava nos meus melhores do ano. Então, ele foi sim um favorito. E é isso, gente. Eu acabei tirando ele do meu top 5 por ser uma releitura. Então, o quarto, né? Voltando, o quarto livro favorito também foi 4 estrelas e meia, que é Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Foi uma leitura de outubro. E, assim, quem viu, né, o meu reading vlog viu o como eu. Foi um misto de emoções. Eu tava feliz, eu tava chocada, eu tava com raiva, eu tava com tudo. E apesar dos finais, assim, o da série ser melhor 1000 vezes, eu entendo o porquê o Rafael fez o primeiro final e porque ele refez, né? Ele adicionou o segundo final nessa edição especial. Não vou também me prolongar muito nele, porque também tem um reading vlog que eu leio esse livro. Vou deixar tanto o do Proposta Nada Mais, tanto de Dias Perfeitos, aqui na descrição, junto também com a playlist do Bookmas, tá? Então esse aqui foi meu quarto favorito do ano e merecidíssimo. Em terceiro lugar, foi o primeiro livro que eu li no ano e o primeiro 5 estrelas do ano, que foi Um Mistério no Caribe, da Agatha Christie. Outro livro que eu não esperava nada. Eu acho que não tem vídeo sobre ele, além do Lidos de Janeiro, mas era realmente um livro que eu não esperava nada. Pra quem sabe, pra quem já viu o book, mas ou pra quem me conhece um pouco mais dos meus vídeos, sabe que eu não gostava muito de Agatha Christie. Tentei já ler 2 outros livros dela e não consegui, não tinha conseguido, não fluía, né? E eram livros do Hercule Poirot, não sei se isso influenciou. E aí eu meio que eu peguei esse livro, falei que era a minha última tentativa com ela. E aí, novamente, se eu não gostasse, enfim, eu tentaria talvez reler o Os Crimes da ABC e Uma Morte no Nilo, que eu só li, eu acho que 2 capítulos. Ou não, eu já mandaria tudo fora mesmo, mas foi uma grata surpresa. E aí agora eu quero ler esses 2 livros que eu tenho do Hercule Poirot, para realmente ver se foi o momento que eu li eles que não estava favorável, ou se realmente a forma como é escrita os livros do Hercule Poirot, porque realmente da Miss Marple é muito fofoquinha e é muito gostosinho de ler. O segundo melhor do ano, ele é uma grata surpresa, porque esse ano foi um ano que me surpreendeu, sabe? As leituras boas me surpreenderam muito por N motivos, mas, novamente, esse aqui tinha sido um livro que eu tinha começado a ler, eu acho que em 2023, não cheguei nem na página 60 e eu não aguentei, não li, achei chato. E esse ano, quando eu falei vou ler ele, eu acho que foi em março ou abril, eu literalmente só peguei ele para ler, ou abandonar ele, né, enfim, e tirar ele da minha lista de não lidos. E novamente, assim como aconteceu aqui com O Mistério no Caribe, se eu não gostasse, eu ia trocar no sebo, vender, enfim. Mas ele foi uma grata surpresa e foi um 5 estrelas e pegou aqui o segundo melhor do ano, que é O Colecionador. Também já falei para vocês, em algum lidos, eu acho que é lidos de abril, se eu não me engano,
Também falei na book tag de final de ano, mas é um livro que me surpreendeu positivamente, assim. Ele foi meio que a parte um de sentimentos que eu senti em Dias Perfeitos, e Dias Perfeitos foi a parte 2. As premissas são bem parecidas, né? Assim, do, do terror psicológico feminino, né? E, gente, esse livro me destruiu. E é um livro que, apesar de ter me destruído, eu penso nele constantemente, assim. Claro, eu não tô almoçando e pensando nesse livro. Mas sempre que eu tenho que pensar o meu livro favorito do ano, ou uma surpresa de 2025, ou em um thriller, vamos dizer assim, um terror, um suspense, qualquer coisa, assim, eu penso nesse livro. Então ele foi nossa, como que é? Uma grandíssima surpresa para mim. E o top um, se você tá aqui no canal, talvez, né, acompanhando no Bookmas mesmo, talvez você imagine qual vai ser o top um. Mas eu confesso que o top um e o top 2 estavam bem disputados. Mas eu escolhi o top um porque vocês vão entender por quê. Mas ele também foi 5 estrelas, favoritado. E eu estou falando, sim, dele. Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Eu sinto que ele acaba ganhando de colecionador por conta dos personagens, sabe? O colecionador tem um enredo maravilhoso, só que ele é muito pesado. E Jogos Vorazes, apesar de ter todo o peso de ter os Jogos Vorazes, de ter todo mundo morrendo, assim, e cenas tristes que eu chorei lendo, os personagens principais, a Katniss, o Pita, o Raimid, eu esqueci o nome dela, dessa daqui. Eu sempre esqueço o nome dela, me marcam muito, sabe? E quando eu li o livro, eu assisti o filme e eu fiquei apaixonada. E eu fui procurar a Edith no TikTok. E até hoje aparece a Edith dos outros filmes. Eu já peguei alguns spoilers, assim, mas não vi os filmes. E não, eu tô lendo, né, o Em Chamas agora. Então, assim, gente, foi um marco de Jogos Vorazes, né, que eu li, se eu não me engano, ali em junho. E é dezembro e eu ainda lembro como se fosse ontem que eu tivesse terminado esse livro. Eu lembro da emoção, da sensação que eu tive quando eu fechei esse livro e falei, meu Deus, eu preciso ver o filme agora. E a sensação vendo o filme, que é maravilhoso, e a sensação de eu contando a primeira vez para as pessoas, amigos mesmo, assim, ou aqui para vocês no canal, o quanto eu amei esse livro. Então, assim, uau, sabe? Muitas sensações. Então, ele não podia ser diferente. Jogos Vorazes é, sim, o meu favorito do ano. É engraçado, né, que eu vi vários vídeos onde Amanhecer na Colheita, o último livro de Jogos Vorazes, foi favorito. E aqui o primeiro está sendo favorito para mim esse ano. Então, eu estou muito animada. E, assim, que venha para mim Ler em Chamas, A Esperança, como que é o nome? Cantiga de Pássaros, Serpentes e Amanhecer na Colheita, e ver o filme Amanhecer na Colheita ano que vem, porque realmente isso aqui mudou a minha vida e mudou o meu olhar para distopias, porque eu só tinha lido de distopia assim a seleção, e eu tinha muito medo de ler uma distopia um pouco mais adulta, né? E assim, gente, creme de la creme. E esses foram os 5 melhores e os 5 piores de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo qual foi, né, o seu melhor livro do ano. E se você já leu algum desses livros. Se eu li, se você é o seu favorito, estava no meu pior, assim, é gosto, gente. Assim, às vezes o que eu coloquei em favorito vocês não gostam também. Então tá tudo bem, sem hate. E também me siga nas minhas redes sociais. A gente tem o Instagram, que é o Bico da Rai. A gente tem o TikTok, que é Rai Rodrigues. E o Goodreads, que é Raiane Rodrigues. Um beijão e até amanhã pro último dia do Books. Tchau!